Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos realizando a leitura do Evangelho de Mateus e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 18. Eu quero compartilhar com você os versículos 1 ao 4. Está escrito assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amados, nós podemos perceber aqui a estrutura mental completamente contrária de Jesus e dos discípulos. Nós vemos que os discípulos estavam ali preocupados, querendo saber o que será que eles tinham que fazer para se tornarem grandes no reino dos céus. E aí Jesus chama uma criança e diz: olha, aquele que não se converter e se tornar como criança, jamais entrará no reino dos céus, e complementa: portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Olha como a estrutura no reino de Deus é completamente diferente da estrutura desse mundo aqui, do império das trevas, do maligno que governa a estrutura mental desse mundo aqui. São formas de ver as coisas e de pensar, amados, muito diferentes. Nós podemos ver na leitura, realizando a leitura dos evangelhos, nós podemos observar muito isso. Jesus vem trazendo como Deus pensa. E é sempre o contrário do que o mundo nos apresenta, do que o mundo diz. Se nós lermos todo o capítulo 18, nós veremos ali a parábola da ovelha perdida, a parábola do servo impiedoso. Essa parábola do servo impiedoso fala muito sobre a forma de Deus de ver as coisas e de pensar a respeito do perdão, e como o mundo vê as coisas, como a natureza terrena enxerga as coisas, principalmente relacionado ao perdão. Mas o que eu quis trazer para você são esses primeiros versículos do capítulo 18, falando exatamente sobre essa afirmação de Jesus, ele dizendo assim: olha, vocês precisam se converter e se tornar humildes como essa criança aqui. Então vocês serão grandes no reino dos céus. Amados, a marca de um verdadeiro cristão, de alguém que de fato nasceu de novo, é a humildade. A humildade é você ser destituído de arrogância, é você não se sentir superior aos outros. Sabe, amados, nós precisamos compreender que, como filhos de Deus, nós fomos chamados para servir. Deus nos chama para servir os nossos irmãos, servir a igreja. Deus nos chama para sermos instrumentos de bênção para as pessoas. E o outro lado dessa humildade é no nosso relacionamento com o próprio Deus. Precisamos ser destituídos de prepotência, orgulho, arrogância, achando que nós podemos alguma coisa. Nós não podemos nada. Nós só podemos por estarmos em Cristo Jesus, como está escrito em João 15:5. Jesus falando: eu sou a videira, vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se nós fazemos coisas boas, se nós manifestamos bons frutos, é porque estamos em Cristo Jesus. Ele é a videira, a vida genuína flui dele. E nós precisamos alimentar um coração humilde, um coração rendido, um coração sujeito, que se submete ao Senhor, à liderança do Espírito Santo, ao senhorio de Cristo Jesus. Sabe, amados, nós temos vivido tempos difíceis e as pessoas têm tentado ser grande no reino de Deus, achando que é no seu próprio esforço. Muitos vivem em busca de dinheiro, de poder, as coisas que esse mundo coloca como importantes para o sucesso.
Muitos cristãos têm se adequado a isso. Sabemos que não funciona assim. Outra questão é, muitos têm tentado ser grandes no reino dos céus com novas revelações, ensinos miraculosos que eles extraem, desculpa, mas sei lá da onde que extraem uns ensinos completamente contrários à palavra de Deus, só para dizerem eu tenho a chave, eu tenho o código secreto dessa palavra, eu é que entendo isso e aquilo. Arrogância, prepotência, querendo sempre ser melhor do que os outros. Sabe, amados, o Senhor nos convida a sermos humildes como as crianças. E é interessante quando nós olhamos para as crianças, elas confiam com uma facilidade enorme, né? Um filho, ele confia no seu pai, na sua mãe, não tem problema nenhum em confiar no que o pai e na mãe diz. Um filho se sujeita, uma criancinha pequena, ele se sujeita ao que o pai e a mãe está falando e recebe aquilo como verdade para ele. Amados, é assim que nós precisamos ser, humildes assim, nos sujeitando, recebendo tudo aquilo que Deus fala por meio do Espírito, por meio da sua palavra. Precisamos ter esse coração como um coração de criança que recebe como a verdade suprema. Se Deus falou, está falado. Se é a palavra de Deus que está me dizendo isso, pronto, ponto final, não vou discutir, não vou entrar em rebelião, vou me sujeitar a essa verdade e pronto. Sabe, amados, precisamos alimentar um coração rendido, um coração sujeito às verdades de Deus, sujeito à liderança do Espírito Santo. O Senhor deseja nos liderar, nos guiar, nos conduzir, nos ensinar. E nós precisamos ter esse coração e precisamos alimentar esse coração. Que o Senhor nos ajude a sermos sempre humildes, assim como Jesus falou, que se nós não nos tornássemos humildes como aquelas crianças, nós não entraríamos no reino dos céus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a tua obra na cruz foi completa. Pai, muito obrigada porque é por intermédio da sua obra, o mérito é seu, Jesus, para que nós nos tornemos filhos de Deus, para que nós recebêssemos uma nova vida, o mérito é todo seu, Jesus. Muito obrigada por isso. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o nosso coração seja guardado sempre em humildade, em rendição, em sujeição ao Senhor e à sua verdade. Que nós não sejamos teimosos, arrogantes, obstinados. Pelo contrário, Senhor, que nós recebamos com humildade a Tua palavra, que nós recebamos com humildade a Sua correção, a Sua instrução. Em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a colocarmos a nossa nova vida em prática. Nos ajuda a sermos humildes, a termos um coração completamente confiante, que confia no Senhor completamente, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.